Você sabia que o plano de manutenção preventiva proposto pelo fabricante do seu equipamento não é a melhor saída para se elevar a confiabilidade e a disponibilidade do seu equipamento? No vídeo de hoje nós vamos te mostrar como, de fato, se elevar a confiabilidade do seu equipamento através de um plano de manutenção feito com base no FIMEA. Olá, aqui é o Jonathan da Ingeteles e esse é o primeiro vídeo de uma série de 10 vídeos onde nós vamos falar sobre os 10 principais mitos do planejamento e controle de manutenção. Bom, o primeiro mito, algo que todo mundo crê que não é verdade, é que o plano de manutenção preventiva proposto pelo fabricante do seu equipamento é a melhor saída para se elevar a confiabilidade e disponibilidade desse equipamento. Eu vou te mostrar o porquê o plano de manutenção do fabricante não é a melhor saída, porque ele é um plano caro e que demora a te dar um resultado satisfatório em relação à confiabilidade e à disponibilidade. Bom, você já deve ter ouvido falar sobre manutenção centrada em confiabilidade. Uma das bases da manutenção centrada em confiabilidade é a função que aquele equipamento, aquele determinado equipamento desempenha dentro do seu processo. Então, o primeiro motivo para o plano de manutenção do fabricante não ser a melhor saída é o fato de ele conhecer apenas do equipamento dele, ele não conhece do seu processo, ele não conhece dos outros equipamentos que estão dentro do seu processo. E como eu falei, ele acaba se tornando um plano de manutenção caro. Por quê? O plano de manutenção preventiva do fabricante ele tem um interesse comercial muito grande por trás daquele plano. Então, as recomendações de peças, as recomendações de serviço, a grande maioria, não estou falando todos os casos, mas a grande maioria dos casos tem um interesse comercial muito forte. Henry Ford disse uma vez que se ele soubesse que é tão lucrativo vender peças de reposição, ele entregaria o carro de graça. E essa frase que ele disse até hoje faz muito sentido. Então, para se elaborar um plano de manutenção centrado em confiabilidade, você tem que reunir um comitê de especialistas no seu processo. O fabricante do equipamento, ele é especialista apenas no equipamento dele. Ele pode ser sim de grande valia, eu vou te explicar quando que você vai consultar o manual do fabricante em relação à elaboração do plano de manutenção, mas já te adianto, ele é especialista apenas no equipamento que ele fabricou. Você é o especialista do seu processo e você tem que saber como elaborar um plano de manutenção focado no seu processo. Então, quando o fabricante vai elaborar o plano de manutenção daquele equipamento, ele faz recomendações visando situações generalistas, né? Porque, um exemplo, o mesmo equipamento que ele fornece para uma indústria de mineração, ele pode fornecer para uma indústria farmacêutica. São ambientes completamente diferentes e ele tem que balizar as situações em que esse equipamento vai trabalhar e ele acaba fazendo considerações genéricas sobre algumas ações de manutenção. Outro ponto é que o fabricante não sabe o nível de conhecimento da sua equipe, a equipe que vai executar o plano. Então, ele não conhece a mantenabilidade daquele equipamento dentro da sua empresa. Se você não sabe o que é mantenabilidade, é basicamente a facilidade de se executar uma determinada tarefa de manutenção. Vou deixar um vídeo para você aqui no card, aqui em cima, para você saber mais sobre isso. Então, se ele não conhece o seu processo, ele não conhece a sua equipe, certamente ele não vai conhecer a maturidade de gestão da sua empresa. Então, o plano de manutenção preventiva do fabricante não é a melhor saída, também visto por esse ponto. Bom, então como você deve elaborar um plano de manutenção centrado em confiabilidade que seja produtivo, ou seja, que custe pouco e ofereça um resultado a curto e médio prazo? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer o chamado FIMEA, né? A análise dos modos e efeitos de falhas do seu processo. Através do FIMEA você vai analisar todo o seu processo, colocar um foco em cada equipamento que compõe o seu processo e analisar quais são as falhas que aqueles equipamentos estão suscetíveis, quais são os modos de falha desses equipamentos, ou seja, como essas falhas denunciam que estão acontecendo, como que essas falhas te mostram que tem alguma coisa de errado com aqueles equipamentos. Depois, quais são os efeitos dessas falhas, ou seja, quais são as consequências dessas falhas no processo. Feito isso, você vai priorizar essa falha pelo índice de ocorrência, severidade e detecção. Então, através do índice de ocorrência, você vai apontar qual que é a chance daquela falha acontecer. Através do índice de severidade, você vai apontar o quão grave é caso aquela falha aconteça. E através do índice de detecção, você vai apontar o quão fácil é detectar aquela falha ainda em estágio inicial.
Com base nisso, você vai descobrir um indicador chamado RPN, Risk Priority Number. Esse indicador vai te quantificar quais são as falhas mais preocupantes que merecem prioridade no seu plano de manutenção preventiva e quais são as falhas menos preocupantes. Apenas com base nesse dado, você poderá indicar uma ação de manutenção preventiva. E as ações de manutenção preventiva, elas têm que responder 3 perguntas básicas. Ao definir a ação preventiva ela deve responder a seguinte pergunta: como essa ação ela minimiza a chance de ocorrência daquela falha? Segunda pergunta: como que essa ação ela minimiza a severidade daquela falha? Terceira pergunta: como aquela ação aumenta a chance de detecção daquela falha ainda em estágio inicial? Apenas com base nessas 3 respostas você poderá definir uma ação preventiva para atuar no seu equipamento. Lembrando que a gente está falando de um plano de manutenção centrado em confiabilidade, onde nós visamos manter a função requerida do equipamento pelo maior número de tempo, sem intervenções de manutenção, fazendo que o plano de manutenção seja mais confiável e mais barato. Bom, o que de fato nós devemos procurar o fabricante em relação às informações para compor o plano de manutenção? Primeiro item: verificar homologações de componentes. Então nós não precisamos de fato seguir a marca dos componentes que o fabricante recomenda. Nós precisamos seguir as homologações, salvo em casos onde o equipamento ainda esteja em garantia. Então você vai abrir o manual do equipamento, vai ver quais são as homologações que aqueles componentes que o fabricante recomendou têm. A partir daí você vai para o mercado buscar componentes que tenham as mesmas homologações. Nós podemos encontrar componentes de marcas iguais, logo de valores iguais, porém com as mesmas homologações técnicas, e isso vai facilitar bastante o seu trabalho e vai deixar o seu plano de manutenção preventiva mais barato. Segundo ponto: verificar os parâmetros de operação. Então, dentro do seu plano de manutenção preventiva, o seu equipamento tem que respeitar uma faixa de parâmetros de operação. Então, o seu pessoal de operação daqueles equipamentos tem que conhecer bem esses parâmetros. Caso o equipamento rode fora desses parâmetros, pode ser que você tenha uma falha operacional e você não quer isso. Então, segundo ponto: verificar parâmetros de operação. Terceiro ponto: verificar procedimentos de segurança. Tá? O fabricante vai apontar para você quais são as medidas de segurança que você tem que tomar antes de atuar com a manutenção do equipamento. Então essas medidas de segurança têm que compor o seu plano. Então você vai pegar as medidas de segurança do seu processo junto com as medidas de segurança que o fabricante te recomenda e colocar tudo isso dentro do seu plano de manutenção. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você baixar o material que contém os 10 principais mitos do planejamento e controle de manutenção. Esse é o primeiro mito e lá você vai encontrar todo o referencial teórico por trás disso que eu estou falando para você. Também peço para que você seja notificado nos próximos vídeos, se inscreva no nosso canal e dê um like nesse vídeo, que o YouTube vai te notificar quando sair o segundo vídeo da série, os 10 mitos do planejamento e controle de manutenção. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até o próximo vídeo.